Entre as paredes antigas de Hogwarts, quando falamos em coragem, os nomes de Harry, Hermione e Rony sempre ecoam primeiro. Mas a verdade é que a magia desse castelo não foi moldada apenas pelos heróis mais lembrados. Houve outros, aqueles que muitas vezes caminharam à sombra, mas cuja bravura brilhou intensamente nos momentos mais sombrios. Neville Longbottom, que encontrou dentro de si a força para se tornar mais do que ninguém jamais esperou. Hagrid, o guardião de corações gentis, que mesmo diante da rejeição sempre manteve a lealdade inabalável. Luna Lovegood, cuja mente livre enxergava além das aparências, provando que a verdadeira sabedoria nasce da pureza de espírito. E Cedrico Diggory, cuja honra e coragem o tornaram símbolo de tudo o que significa ser um verdadeiro bruxo. Antes de seguirmos nessa jornada para relembrar esses heróis esquecidos, preciso pedir algo a você. Mais de 80% das pessoas que assistem aos vídeos aqui no Narrador de Histórias ainda não são inscritas. Sua inscrição é muito importante para que possamos continuar trazendo à luz histórias que merecem ser contadas. Então, inscreva-se agora, deixe o seu like e ajude esse canal a crescer. E me conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Vai ser mágico ver até onde a chama da coragem pode alcançar. Neville Longbottom. O mundo bruxo, em sua vasta tapeçaria de magia e mistério, por vezes esquece que os maiores atos de heroísmo nem sempre emanam dos mais poderosos ou dos mais óbvios. Nesta jornada, desvendaremos as histórias daqueles que, contra todas as expectativas, ascenderam de um plano de aparente insignificância para se tornarem pilares inabaláveis na luta contra as trevas. São vozes que ecoaram a coragem em meio ao medo, a lealdade na face da traição e a autenticidade num universo que muitas vezes exigia conformidade. Eles não vestiam capas gloriosas desde o princípio, nem eram os protagonistas das profecias mais célebres, mas suas ações, forjadas na adversidade e na perseverança, ressoaram com uma força capaz de mudar o curso do destino. Imagine um jovem bruxo, inicialmente percebido como desastrado e temeroso, uma sombra do legado familiar que o oprimia. Sob o peso de uma tragédia pessoal e a constante pressão para não decepcionar, ele parecia destinado a uma existência discreta. Contudo, em Aja, seu íntimo, cultivava uma semente de bravura que floresceria nos momentos mais sombrios, transformando-o de vítima de bullying em líder inquestionável, capaz de erguer-se contra o mal personificado. Sua jornada é o testamento de que a coragem não é a ausência de medo, mas sim a ação apesar dele, um farol de resistência quando a esperança parecia desvanecer. Ao seu lado, encontramos uma figura de alma singular, cuja excentricidade era paradoxalmente sua maior armadura. Ignorada e, por vezes, ridicularizada, ela abraçava sua visão de mundo única, imune à mesquinhez alheia. Em um ambiente que valorizava a conformidade, sua autenticidade se tornou uma força inquebrantável, um porto seguro para aqueles que se sentiam perdidos. Sua lealdade era inquestionável, sua perspicácia, uma bússola em momentos de desespero, provando que a verdadeira força reside na capacidade de ser quem se é, sem concessões, e de encontrar beleza no incomum. E como esquecer o gigante de coração bondoso, cuja imponente estatura contrastava com uma alma gentil e um espírito protetor. Vítima de preconceito e de uma injustiça que manchou sua juventude, ele foi resgatado por uma fé inabalável em sua essência. Tornou-se o guardião, não apenas das chaves de uma escola, mas do coração de um menino órfão e dos laços de uma amizade que desafiava todas as convenções. Sua paixão por criaturas mal compreendidas espelhava sua própria natureza, revelando a capacidade de ver o bem onde outros só viam perigo e de oferecer lealdade incondicional, mesmo quando tudo parecia perdido. Finalmente, há o campeão justo, cuja nobreza e integridade brilhavam como um farol de virtude. Sua história, embora tragicamente breve, ressoa com a memória de uma inocência perdida. Ele representava o ideal de fair play e camaradagem, um exemplo de dignidade e honra que transcendia a rivalidade. Sua morte, um ato brutal e inesperado, não foi apenas o fim de uma vida,
mas o prenúncio inegável de uma era de escuridão, um símbolo pungente de que a paz era uma ilusão e que o conflito havia de fato retornado. Ele se tornou a faísca que acendeu a resistência, um lembrete sombrio, mas poderoso, da urgência da luta. Estes são os heróis que, em sua singularidade e em suas lutas, moldaram o destino de um mundo. Suas jornadas são testemunhos de que a grandeza pode surgir de onde menos se espera e que a verdadeira força reside não na ausência de fraqueza, mas na resiliência em enfrentá-la. Em silêncio, o véu do tempo se ergue, e a nossa atenção se volta para a infância de um jovem bruxo. Ele não chegou ao mundo com um clarão de glória ou um destino traçado, mas sim com o peso de uma herança imponente e a sombra de um legado familiar que parecia grande demais para ser carregado. Neville Longbottom. À primeira vista, ele era a antítese do que se esperava de um descendente da linhagem dos Longbottom, uma família conhecida por sua honra e bravura no mundo bruxo. Era um menino desastrado, magricela, e sua memória, uma maldição pessoal, parecia falhar nos momentos mais cruciais. Aos olhos de muitos, ele era a prova de que o talento mágico não era uma garantia em uma família nobre. Na casa de sua avó, Augusta, a esperança parecia ser uma semente que não queria brotar. Ela o via com uma exigência fria, uma expectativa silenciosa de que ele, de alguma forma, preencheria o vazio deixado por seus pais. A infância de Neville foi marcada por um medo constante, uma ansiedade paralisante de não ser bom o suficiente. Havia uma pressão silenciosa em cada olhar, uma cobrança implícita em cada gesto. A sua incapacidade de demonstrar magia, por muito tempo, foi uma fonte de constrangimento para a família. A sua tia-avó, por exemplo, o jogou da janela na esperança de que o instinto o fizesse voar, e apenas a sorte ou a ironia do destino fez com que ele saltasse em uma calçada, salvando sua vida. Esse episódio é a prova da atmosfera de desespero que o cercava, a busca por um sinal de que ele era digno de seu nome. A sua varinha, herdada de seu pai, parecia uma extensão desse legado, uma ferramenta que se recusava a obedecê-lo, reforçando sua insegurança. O sentimento de desajuste era palpável. No entanto, essa infância de medo e fracasso não o definiu. Ela o moldou. A dor da rejeição e a pressão de sua família forjaram nele uma resiliência que, por muito tempo, esteve oculta. Eram as cicatrizes invisíveis de um garoto que carregava o fardo de ser uma decepção. Ele era o menino esquecido, o bruxo, improvável. Mas no silêncio de seu desespero havia uma força inquebrável, um potencial que, um dia, faria com que sua própria história se tornasse tão lendária quanto a de seus pais. Contudo, por trás dessa fachada de inaptidão, jazia uma dor profunda e silenciosa, a ferida aberta de uma infância tragicamente marcada. Seus pais, Frank e Alice Longbottom, não eram bruxos comuns. Eram aurores de renome, figuras de proeza e coragem. Mas o destino, cruel e impiedoso, os alcançou pelas mãos de Bellatrix Lestrange, cujos atos de tortura os reduziram a cascas, prisioneiros de suas próprias mentes, pacientes permanentes nas alas do Hospital St. Mungo para doenças e acidentes mágicos. Um lugar onde a esperança rareava e a cura era um conceito distante. Essa tragédia familiar, um fardo invisível, pesava sobre os ombros de Neville, impedindo-o de desdobrar seu verdadeiro potencial. Não era a falta de habilidade que o retinha, mas um medo paralisante, o medo de falhar e, acima de tudo, o medo de decepcionar sua avó, a matriarca Augusta Longbottom. Augusta, uma mulher de fibra indomável e expectativas silenciosamente exigentes, representava para Neville não apenas o último elo com a glória passada de sua família, mas também a personificação da pressão para ser digno do sangue Longbottom. Cada tropeço, cada esquecimento, cada instante de hesitação não era apenas uma falha pessoal, mas um eco do terror que havia consumido seus pais, um lembrete constante de que o mundo mágico podia ser implacável. A sombra dos aurores perdidos e a vigilância da avó impunham uma batalha interna, onde a verdadeira coragem de Neville ainda aguardava o momento de ser forjada. Contudo, mesmo nas almas mais amedrontadas, uma centelha de coragem pode acender.
E a história de Neville é um testemunho irrefutável dessa verdade. Foi em seu primeiro ano, um tempo de novas descobertas e imensos desafios para o jovem bruxo, que ele executou seu primeiro e talvez mais significativo gesto de bravura. Não foi contra um bruxo das trevas nem em um duelo grandioso, mas em um ato de desafio silencioso, porém poderoso, direcionado a seus próprios amigos. Diante da iminente quebra de regras imposta por aqueles que considerava seus companheiros de casa, Neville encontrou uma voz que jamais imaginara possuir. Em um momento de clareza moral, ele se interpôs, arriscando o ridículo e o ostracismo dos que o cercavam, para fazer o que ele acreditava ser o certo. Tal ato exigia uma dose de ousadia, incomum para um menino tão inseguro, uma força interior que muitos, inclusive ele próprio, desconheciam. A coragem de se opor aos amigos, de ser o único a erguer a voz quando todos os outros temiam, ressoou profundamente. Este gesto, aparentemente pequeno, foi um divisor de águas. Naquele instante, Neville Longbottom não apenas ganhou pontos preciosos para a Grifinória, a casa que preza a bravura acima de tudo, mas também plantou a semente de uma transformação que floresceria ao longo dos anos. Foi a primeira rachadura na armadura do medo, a primeira evidência de que sob a superfície desajeitada e tímida jazia o coração de um verdadeiro leão, aguardando o momento de rugir. Em uma época de incerteza e negação da verdade por parte do Ministério, a iniciativa secreta de Harry Potter ofereceu a Neville um santuário. Ali, longe dos olhares críticos e dos julgamentos que permeavam os corredores de Hogwarts, ele encontrou um terreno fértil para o crescimento. O ambiente de apoio e camaradagem que a armada proporcionava era precisamente o que seu espírito necessitava. Era um espaço onde os erros não eram motivo de escárnio, mas degraus para o aprendizado. A prática constante de feitiços, sob a tutela de Harry, permitiu que Neville testasse seus limites sem a pressão paralisante de uma audiência hostil. Nesse convívio, a autoconfiança de Neville começou a florescer de forma inegável. Cada feitiço bem-sucedido, cada duelo simulado que o fazia avançar, desmantelava um pouco mais as barreiras do medo e da insegurança que o aprisionavam. Ele passou a acreditar em sua própria capacidade, não apenas como um reflexo dos outros, mas como uma manifestação de seu valor intrínseco. A armada de Dumbledore não foi apenas um grupo de treinamento para a batalha. Foi o catalisador que revelou a Neville a força interior que sempre possuiu, mas que estava dormente. Aquele menino desajeitado, que um dia teve a audácia de se opor aos próprios amigos por princípios, agora encontrava, no calor da camaradagem e do propósito comum, a certeza de que podia ser mais do que a soma de suas inseguranças. Foi ali, na sala secreta, entre amigos leais, que a verdadeira essência de Neville Longbottom começou a se manifestar, pavimentando o caminho para o herói que ele estava destinado a ser. Mas foi em um dos períodos mais sombrios da história bruxa, quando a esperança parecia esvair-se e a tirania de Lord Voldemort se alastrava por cada corredor de Hogwarts, que a verdadeira ascensão de Neville como líder se manifestou. Com Harry, Ron e Hermione, em uma jornada perigosa e solitária em busca das Horcruxes, a liderança dentro da escola se tornou um vácuo que poucos ousariam preencher. Foi Neville, o outrora menino hesitante, quem se ergueu para liderar o movimento de resistência. Ele não apenas reativou a armada de Dumbledore, mas a transformou em um farol de esperança e um centro de oposição ativa contra o regime opressor dos Comensais da Morte e seus professores Carrow, que impunham uma doutrina de medo e supremacia. Neville se tornou o rosto da rebelião interna, o catalisador para aqueles que se recusavam a sucumbir à escuridão. A sala precisa, com suas paredes mutáveis e seu ambiente adaptável às necessidades de quem a buscava, tornou-se o quartel-general desse grupo de jovens insurgentes. Ali, sob a sua liderança, a armada não apenas se reunia para praticar feitiços proibidos e compartilhar informações cruciais, mas também para abrigar e proteger estudantes perseguidos, oferecendo-lhes refúgio e um senso de comunidade em tempos de desespero. Neville instigava a resistência, planejava atos de desafio simbólicos e mantinha acesa a chama da esperança, lembrando a todos que, mesmo na ausência do eleito,
A luta pela liberdade e pela justiça jamais poderia ser abandonada. Sua bravura silenciosa, sua resiliência inabalável e sua capacidade de inspirar outros sob pressão o transformaram no líder improvável, mas absolutamente essencial, que Hogwarts precisava em seu momento de maior vulnerabilidade, forjando-o para os desafios ainda maiores que estavam por vir. Nesse cenário de resistência velada e perigo constante, Neville Longbottom não era apenas um líder, ele se tornou o rosto da rebelião. Sua resiliência inabalável, sua determinação inflexível em desafiar os opressores e sua capacidade de inspirar outros o transformaram em um símbolo inquestionável para os estudantes de Hogwarts. Ele era a prova viva de que a coragem não residia apenas em grandiosos atos de magia ou em linhagens nobres, mas na persistência silenciosa, na recusa em desistir, mesmo quando as chances pareciam ínfimas. Em cada reunião secreta na sala precisa, em cada ato de desafio contra os Carroll, Neville forjava não apenas uma resistência, mas um legado, preparando o terreno para o confronto final. O palco está montado e a escuridão domina o cenário. Em meio à carnificina da batalha de Hogwarts, há um momento de silêncio arrepiante. Voldemort, em sua arrogância final, surge com o corpo de Harry Potter nos braços, acreditando ter conquistado a vitória. Ele proclama o fim da guerra, zombando dos que ousaram se opor a ele, e convoca os sobreviventes a se juntarem à sua causa. A cena é de pura desolação, e a esperança parece esmagada sob o peso de sua vitória aparente. É neste momento que a verdadeira essência da coragem se revela. Um menino, que por anos se escondeu nas sombras do medo, dá um passo à frente. Neville Longbottom não hesita. Mesmo com a família Malfoy e os comensais da morte observando, ele se levanta contra o Lorde das Trevas. Sua figura, antes desastrada, agora exala uma força inabalável. O silêncio da multidão é quebrado por sua voz, que, embora trêmula, ecoa com uma determinação feroz. Ele, o patinho feio, o menino que não se encaixava, agora era o farol da resistência. A voz de Neville não é apenas a dele, é a voz de todos os caídos, a voz de cada aluno, professor e aliado que lutou bravamente e que se recusou a se render. Ele lembra a todos que a verdadeira guerra não é sobre poder, mas sobre o que é certo, sobre honra e coragem. Ele fala de lealdade, de amizade, de sacrifício, de tudo o que Voldemort nunca será capaz de compreender. E, neste ato de desafio aberto, ele não apenas desafia Voldemort, mas também o regime de medo que ele impôs a todos. Sua ousadia, sua resistência, sua determinação e principalmente sua lealdade inspirou a todos os presentes. O que parecia uma derrota iminente se tornou a semente de uma reviravolta épica. O ato de rebelião de Neville revigorou a todos, lembrando-os de que a esperança ainda existia e que a luta não estava perdida. Ele não tinha a varinha das varinhas, não era o eleito, não tinha fama ou poder. Ele tinha, no entanto, algo mais forte do que todos os feitiços da escuridão, uma coragem inabalável que acendeu uma centelha de esperança naqueles que acreditavam que tudo havia acabado. Sua voz, antes trêmula e incerta, ecoou com uma convicção inabalável, rompendo o manto de desesperança que Voldemort tentava impor. Ele proferiu uma mensagem de resiliência e fé inquebrantáveis, lembrando a todos os presentes que a verdadeira luta não era por poder ou dominação, mas pela defesa do que era justo, pela memória dos caídos e pela esperança de um futuro livre para todos. Esse discurso, por si só, já era um ato de heroísmo puro, uma centelha de luz na mais densa escuridão que ousava confrontar o mal em sua face mais terrível. Mas o clímax de sua jornada aguardava o momento decisivo, quando a temível Nagini, a serpente horripilante e a última Horcrux, pairava ameaçadoramente, um milagre se manifestou. A lendária espada de Godric Gryffindor, forjada por goblins e imbuída de magia ancestral, materializou-se no chapéu seletor que Neville tinha em mãos, um símbolo resplandecente do coração puro e da verdadeira coragem que a Grifinória sempre valorizara. Sem hesitação, com uma determinação fria e impiedosa que mal se reconhecia no antigo Neville,
Ele empunhou a espada. Em um movimento rápido e decisivo, o metal mágico cortou o ar e, em um instante brutal, decapitou a serpente, pondo fim à existência da última âncora que prendia a alma fragmentada de Voldemort ao mundo dos vivos. O golpe não foi apenas um ato de violência necessária, foi o selo final na imortalidade do Lorde das Trevas, o fragmento derradeiro de sua escuridão a ser destruído, abrindo caminho para a sua derrota derradeira. Aquele momento monumental não apenas selou o destino de Voldemort, mas reescreveu a compreensão de uma antiga profecia. A ligação entre Harry e Neville, como os escolhidos para enfrentar o Lorde das Trevas, ganhou uma nova profundidade e um significado mais amplo. Não se tratava apenas de um, mas da união de coragens, da ascensão de um herói que ninguém esperava. Neville, o menino outrora visto como desastrado e um tanto quanto inútil, revelou-se o catalisador final da vitória, a prova viva de que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a ação inabalável diante dele, uma chama que arde mais brilhante nas horas mais sombrias e que ao final prevalece. Luna Lovegood. Luna Lovegood emerge no cenário bruxo como uma figura que desafiava as convenções, uma anomalia em meio à rotina de Hogwarts. Apresentada com o apelido, por vezes cruel, de Lua, ela era a própria personificação da excentricidade. Seus olhos, de um azul límpido e sonhador, pareciam contemplar um mundo que escapava à percepção comum, refletindo uma alma que habitava às margens do ordinário, com um senso de estilo que muitos consideravam questionável. Colares de rolhas de cerveja amanteigada e brincos de rabanete eram apenas alguns exemplos. Luna não buscava a aprovação, mas vivia em uma esfera de autenticidade irredutível. Desde sua chegada, era evidente que Luna não se encaixava nos moldes. Seu comportamento peculiar, suas divagações sobre criaturas invisíveis e sua aparente distração a tornavam alvo de chacotas e zombaria. Objetos seus desapareciam, apelidos maliciosos eram sussurrados e o isolamento se tornava uma companhia constante. Contudo, em uma demonstração notável de um espírito verdadeiramente livre, Luna jamais permitiu que a malevolência alheia corroesse sua essência. Sua resiliência não vinha da negação do sofrimento, mas de uma aceitação serena de sua própria singularidade. Ela entendia que as coisas perdidas, materiais ou imateriais, tinham um caminho de volta, mesmo que não fosse da forma esperada, uma crença que transcendia o materialismo e o desespero. Esse espírito, imune às pressões sociais e aos julgamentos superficiais, era a pedra angular de sua força. Enquanto muitos em Hogwarts se esforçavam para se encaixar, Luna abraçava sua identidade incomum com uma graça desarmante. Ela não via sua excentricidade como um fardo, mas como uma lente através da qual o mundo revelava suas maravilhas mais ocultas. Sua presença era um lembrete silencioso de que a verdadeira liberdade reside na capacidade de ser inabalavelmente quem se é, independentemente do coro de vozes que clamam por conformidade. Luna Lovegood não era apenas uma estudante, era um farol de individualidade, cuja chegada anunciava uma nova perspectiva, onde a beleza e a verdade podiam ser encontradas naquilo que era mais diferente, mais incompreendido, e por isso, mais pura e livre. Luna Lovegood, uma figura de autenticidade rara em um mundo de conformidade, forjou sua essência em um lar que celebrava o incomum. Filha de Xenophilius Lovegood, o singular editor do jornal O Pasquim, ela foi criada em um ambiente onde a verdade não se curvava à convenção, e o inexplicável era não apenas aceito, mas investigado com fervor. Este lar, um bastião de crenças heterodoxas, moldou a mente de Luna desde a mais tenra idade, conferindo-lhe uma armadura invisível contra as setas do escárnio e da incompreensão. O Pasquim, sob a batuta de seu pai, não era um mero veículo de notícias, mas uma crônica de mistérios insondáveis e de criaturas que habitavam as margens da percepção bruxa. Nele, teorias consideradas excêntricas pela maioria eram tratadas com a seriedade de fatos inquestionáveis. Essa herança intelectual e emocional infundiu em Luna uma convicção inabalável de que o universo era vasto e repleto de maravilhas ocultas, esperando apenas serem reconhecidas.
Seu pai, um farol de incentivo à crença no extraordinário, alimentou sua imaginação com contos de bufadores de chifre enrugado e a existência de Nargles, criaturas invisíveis que, segundo Luna, eram astutas o suficiente para subtrair pertences, como seu caldeirão. Essa educação não convencional não apenas definiu sua visão de mundo, mas também solidificou sua resiliência. Enquanto outros a rotulavam de dilua e escarneciam de seu estilo singular, Luna permanecia serena, imperturbável. Ela não buscava a validação externa, pois sua identidade era firmemente ancorada na filosofia otimista de que as coisas que perdemos sempre acabam voltando para nós, só não da maneira que esperamos. Esta máxima, forjada na permissividade de um pai que encorajou a individualidade acima de tudo, tornou-se a bússola de sua força interior. Não era a indiferença que a impulsionava, mas uma fé genuína na validade de suas próprias percepções, não importa quão divergentes fossem das da maioria. Essa singularidade, nutrida pela editoria de Upasquim e pelo amor de seu pai, foi a pedra fundamental de sua alma inabalável, preparando-a para desafios muito maiores do que a zombaria colegial. Foi essa abertura para o extraordinário que se manifestou de uma forma profunda e comovente através da visão dos Testralhos. A morte de sua mãe, um evento trágico ocorrido durante um experimento mágico que deu errado, conferiu a Luna a rara habilidade de ver essas criaturas etéreas. Para a maioria do mundo bruxo, os Testralhos permaneciam invisíveis, uma verdade sombria e velada, acessível apenas àqueles cujos olhos testemunharam a inegável realidade da morte. Luna carregava essa percepção única, não como um fardo, mas como uma parte intrínseca de seu ser, uma extensão natural de sua capacidade de enxergar. Além do óbvio, essa visão, no entanto, não era exclusividade de Luna. Havia outro estudante em Hogwarts que compartilhava desse mesmo e solitário dom, Harry Potter. Ele, que havia sido confrontado com a morte desde a infância e testemunhara perdas devastadoras, também possuía a habilidade de enxergar os testralhos. Essa rara e sombria percepção criou um elo incomum e inquebrável entre os dois. A conexão não se baseava em palavras, mas em um entendimento tácito e profundo, um reconhecimento mútuo da experiência da perda e da aceitação da mortalidade. Em um mundo onde Harry frequentemente se sentia isolado por seus próprios fardos e as experiências traumáticas que o assombravam, Luna surgiu como um farol de compreensão. Ela não apenas via o que ele via, mas aceitava essa verdade com uma serenidade que poucos poderiam oferecer. A capacidade de Luna de enxergar os testralhos e sua conexão pessoal com Harry Potter, por meio dessa visão compartilhada, transformou-a de uma figura excêntrica em uma aliada essencial. Era uma ligação forjada na dor e na verdade, um testemunho silencioso de que ambos haviam enfrentado as sombras e emergido com uma perspectiva única sobre a vida e a morte. Para Harry, que buscava desesperadamente por compreensão, Luna oferecia uma rara forma de conforto, provando que, mesmo nas verdades mais sombrias, é possível encontrar uma conexão profunda e autêntica. A despeito de sua aura de desapego e um ar, muitas vezes, etéreo, Luna Lovegood emergiu não apenas como uma das aliadas mais inabaláveis, mas como uma peça fundamental na engrenagem da resistência. Em tempos de incerteza, quando a verdade era violentada e a esperança ameaçava desvanecer, a lealdade de Luna irradiava com uma intensidade rara, um farol em meio à escuridão crescente. Não houve vacilação em seu espírito quando se tratou de se unir à armada de Dumbledore, um grupo de jovens bruxos dispostos a lutar pela justiça sob a liderança de Harry Potter. Sua adesão não foi motivada por popularidade ou reconhecimento, mas por uma crença intrínseca no que era certo, uma bússola moral inquebrantável que a guiava através do crescente caos. A verdadeira profundidade de sua amizade e a pureza de seu apoio foram reveladas nos momentos mais sombrios de luto e desespero. Quando Harry Potter se viu consumido pela dor excruciante da perda de Sirius Black, Luna foi a presença calma e compreensiva que ele encontrou em meio à tempestade emocional. Ela não se valeu de clichês vazios, mas sim de uma perspectiva única, um conforto silencioso que permitiu a Harry, na sua angústia,
processar a imensidão de sua perda. Em um mundo onde a maioria o estigmatizava como instável ou perigoso após os traumáticos eventos no Ministério da Magia, Luna ergueu-se como a voz da razão, a aliada inquebrável que ofereceu um refúgio de sanidade em meio à histeria coletiva. O seu papel se estendeu para além do consolo privado. Em um mundo bruxo que se recusava a acreditar na verdade sobre o retorno de Voldemort, Luna, fiel aos ensinamentos de seu pai, usou o jornal O Pasquim como uma plataforma para a verdade. Enquanto o Ministério da Magia e o Profeta Diário trabalhavam para desacreditar Harry, ela e seu pai publicaram entrevistas, artigos e reportagens que apoiavam a história de Harry, expondo as mentiras e a covardia daqueles que se recusavam a enfrentar a escuridão. Essa atitude exigiu uma coragem que superava a maioria. Luna Lovegood provou que a verdadeira bravura não está em empunhar uma espada ou em lutar contra dragões, mas em defender a verdade quando ninguém mais ousa fazê-lo. Ela foi a voz que se levantou em meio ao clamor das mentiras, o eco da razão no epicentro do desespero. Em sua defesa pública de Harry, ela se mostrou não apenas uma aliada leal, mas uma heroína por direito próprio, uma que lutou com a caneta em vez da varinha. Ela foi a prova viva de que a singularidade, quando unida à coragem, pode se tornar uma das maiores forças contra as trevas. Enquanto as sombras da guerra se alongavam e o trio central de heróis estava em uma missão de vida ou morte, buscando as Horcruxes que selariam o destino do Lorde das Trevas, Hogwarts mergulhou sob um véu de opressão. O regime de Voldemort se instalara, transformando a outrora escola de magia e bruxaria em um bastião de doutrinação e medo, sob a égide dos Comensais da Morte. Foi neste cenário desolador, onde a esperança parecia se esvair a cada novo amanhecer, que a chama da resistência se reacendeu, e uma das figuras mais inesperadas, mas essenciais, emergiu para sustentá-la. Luna Lovegood. Sua autenticidade inabalável, forjada em anos de aceitação de sua própria singularidade e de uma crença otimista na essência da vida, tornou-a imune à atmosfera de conformidade e terror imposta pelos novos poderes. Diferente de muitos, Luna nunca se dobrou à pressão do coletivo, e essa força interior singular tornou-a uma força motriz vital para o espírito rebelde que ainda pulsava na escola. Junto a Neville, Longbottom e Ginny Weasley, ela se tornou uma das arquitetas da reforma da Armada de Dumbledore, um ato de desafio puro e intransigente contra o controle ditatorial que se estabelecera. Eles não apenas reativaram a organização, mas a transformaram em um refúgio de espírito livre, um farol de esperança para aqueles estudantes que se recusavam a sucumbir à escuridão. Era um ato de bravura silenciosa, mas profunda, onde a crença no certo superava o medo do castigo. Com o avanço do regime de Voldemort, a escuridão se aprofundou. Aqueles que ousavam desafiar o ministério e a nova ordem eram perseguidos, e entre eles estava Luna Lovegood. Em um ato de retaliação contra seu pai, que continuava a publicar artigos em apoio a Harry Potter, Luna foi capturada e levada como prisioneira para o lugar mais sombrio de todos, a Mansão Malfoy. Ali, naquele palácio de frieza e maldade, Luna não era a única cativa. A mansão abrigava outros prisioneiros que se opunham ao Lorde das Trevas. Mas, ao contrário deles, Luna parecia imune à desesperança que dominava o ambiente. Ela, com seu espírito inquebrantável, transformou sua cela em uma espécie de refúgio. Embora aprisionada e vulnerável, ela não perdeu sua essência. Sua mente continuou a voar livremente, buscando conforto em suas crenças e em suas fantasias. Apesar da brutalidade de seus captores, Luna manteve-se firme. Ela ofereceu consolo a Dobby e a outros prisioneiros, mantendo a esperança viva em um lugar onde a luz parecia ter desaparecido por completo. Sua calma e sua força interior inspiravam a todos que a observavam. Em um momento de tamanha incerteza, ela não se deixou abater pelo medo, e isso se tornou seu escudo. Enquanto os outros esperavam um resgate, Luna se manteve firme em sua crença de que a luz sempre retorna. O cativeiro de Luna na mansão Malfoy não foi um símbolo de sua derrota, mas sim
a prova final de seu caráter indomável. Ela mostrou que a verdadeira resiliência não é a ausência de dor, mas a capacidade de encontrar a força para resistir a ela. Sua prisão foi o palco onde ela demonstrou a sua maior virtude, a de manter a esperança e a fé mesmo nas circunstâncias mais escuras. Ela foi o farol em meio à escuridão, a prova viva de que a luz interior de uma pessoa pode iluminar o caminho mesmo quando todas as outras fontes de luz parecem ter se apagado. Rubio Hagrid. Ele surge na narrativa como um gigante de um coração ainda maior. Rubio Hagrid, guardião das chaves e dos terrenos de Hogwarts, é a primeira figura do mundo bruxo a se apresentar a Harry Potter. Sua estatura imponente, uma barba emaranhada e uma voz que soava como o estrondo de um trovão podiam intimidar. Mas por trás dessa fachada estava uma bondade e uma lealdade imensas. Hagrid é o fio condutor que liga Harry à sua herança mágica. Em um ato de grande significado, ele resgata o jovem bruxo da vida miserável com os Dursley. Essa primeira interação estabelece as bases de uma amizade que, em muitos aspectos, é a mais genuína e incondicional de toda a saga. Ele se torna um protetor, um mentor e um amigo. Alguém em quem Harry pode confiar cegamente, um porto seguro em meio ao caos de sua nova vida. A sua história, porém, não se resume a um papel de suporte. Hagrid é a representação de um bruxo incompreendido, a vítima de um preconceito que o estigmatizou por sua herança de gigante. Apesar de sua paixão por criaturas mágicas, sua natureza carinhosa é frequentemente mal interpretada, o que o torna um pária em alguns círculos do mundo bruxo. No entanto, o diretor Dumbledore, em sua inabalável sabedoria, enxergou a bondade em seu coração e o convidou para ser o guardião de Hogwarts. O seu papel na escola é essencial, pois ele não é apenas um simples guardião, mas a prova de que a lealdade e a bondade são virtudes que superam qualquer preconceito. Ele defende fervorosamente Dumbledore e se torna um mentor para Harry e seus amigos, servindo como uma figura paterna, um guia, um farol de esperança quando tudo parece perdido. O seu coração, tão grande quanto o seu corpo, é o verdadeiro coração de Hogwarts. Na noite gélida, no mais inóspito dos refúgios para um garoto que sequer sabia de sua própria história, a chegada de Hagrid não foi apenas uma visita. Foi uma irrupção, uma libertação. Harry, subjugado pela tirania e negligência dos Dursley, vivia uma infância desprovida de afeto e de qualquer vislumbre de sua verdadeira identidade. A revelação veio através das palavras sinceras e da presença acolhedora de Hagrid. "Você é um bruxo, Harry." Com essas palavras, o véu da ignorância foi rasgado, e o menino, que até então acreditava ser comum e indesejado, descobriu um legado de magia e heroísmo que corria em suas veias. Essa primeira interação, impregnada de uma força quase mística, estabeleceu as fundações de uma amizade que viria a ser um dos pilares mais sólidos na jornada de Harry. Hagrid, com sua bondade inata e lealdade inabalável, tornou-se não apenas o primeiro elo de Harry com o mundo mágico, mas também uma figura protetora, um guardião de coração gigante que via em Harry a inocência e a promessa de um futuro brilhante. Ele resgatou Harry não apenas de uma cabana isolada, mas de uma vida de negação e sofrimento, guiando-o para os primeiros passos de sua verdadeira herança. A simplicidade e a profundidade dessa conexão inicial transcenderam as barreiras do preconceito e da diferença. Harry encontrou em Hagrid uma aceitação incondicional, um amigo leal, alguém em quem podia confiar cegamente em um mundo que, para ele, ainda era vasto e intimidante. A figura imponente de Hagrid, longe de inspirar medo, tornou-se um refúgio de segurança e compreensão, forjando um laço que resistiria às provações mais severas. Era o início de uma saga, pavimentado por este encontro providencial, onde a luz da magia iluminou a escuridão de uma vida e um menino desamparado encontrou seu primeiro e mais fiel guia. A história de Rubio Hagrid é profundamente marcada por uma das maiores injustiças que um jovem bruxo poderia sofrer: a expulsão de Hogwarts, sua única verdadeira casa. Sua herança de meio gigante, que já o distinguia fisicamente, tornou-o um alvo fácil para o preconceito e a desconfiança. No mundo bruxo,
O sangue de gigante era frequentemente associado à selvageria e à falta de inteligência, criando uma barreira invisível de isolamento para Hagrid, que, apesar de sua estatura imponente, possuía um coração de uma ternura desmedida. Foi essa vulnerabilidade que Tom Riddle, o futuro Lord Voldemort, explorou com astúcia e malevolência. Aos 13 anos, Hagrid foi acusado, de forma covarde e injusta, de um dos crimes mais hediondos que a escola já testemunhara: abrir a lendária Câmara Secreta e liberar um monstro que petrificou alunos e causou terror. Riddle, o verdadeiro culpado, usou a reputação de Hagrid e a animosidade geral contra criaturas mágicas para incriminá-lo. A acusação culminou na sua expulsão formal, uma sentença que não apenas encerrou sua educação mágica, mas também o despojou de algo fundamental para qualquer bruxo: o direito de empunhar uma varinha e praticar magia. Foi um golpe devastador, uma desonra pública que selava seu destino como um bruxo fracassado e perigoso, isolado da comunidade que ele tanto desejava integrar. Contudo, foi neste abismo de desespero que a luz da esperança surgiu na figura de Alvo Dumbledore. O então professor, dotado de uma visão que transcendia o julgamento superficial e a convenção, foi o único a enxergar a bondade inabalável e a inocência por trás da aparência intimidadora de Hagrid. Dumbledore não apenas acreditou em sua inocência, mas agiu em seu favor, oferecendo-lhe uma segunda chance que mudaria o curso de sua vida. Permitindo que Hagrid permanecesse em Hogwarts como guardião das chaves e dos terrenos, Dumbledore não estava apenas concedendo um emprego, mas restaurando a dignidade e o senso de pertencimento a um jovem brutalmente marginalizado. Esta segunda oportunidade foi um ato de fé profundo, um testemunho do caráter inigualável de Dumbledore e da crença no potencial humano, mesmo quando o mundo à sua volta via apenas o erro. A generosidade de Dumbledore não só moldou o caráter de Hagrid, transformando-o em um defensor leal e um futuro mentor, mas também plantou as sementes de uma lealdade inabalável que perduraria por toda a vida, solidificando seu papel essencial no coração de Hogwarts. Permitir que Hagrid permanecesse na escola como guardião das chaves e dos terrenos não foi um mero ato de caridade. Foi uma decisão estratégica que revelou a confiança inabalável de Dumbledore no caráter de seu protegido. Essa oportunidade transformou a vida de Hagrid, forjando nele um defensor inabalável de Dumbledore e um pilar de apoio para as gerações de estudantes, em especial para Harry Potter e seus amigos. A essência do papel de Hagrid transcendia a manutenção física dos terrenos. Ele se tornou um guardião moral, um porto seguro para os que precisavam, e o primeiro a verdadeiramente apresentar Harry ao mundo que lhe era de direito. Foi a confiança de Dumbledore que colocou Hagrid na posição crucial de resgatar Harry da casa dos Dursley, abrindo os olhos do jovem bruxo para a verdade de sua herança e o introduzindo a um universo onde ele finalmente pertenceria. Sem essa intervenção inicial e a figura de Hagrid como guia, a jornada de Harry teria tomado um rumo muito diferente. A lealdade de Hagrid a Dumbledore era uma força inquebrantável, um testemunho da gratidão e do respeito que ele nutria pelo diretor que havia acreditado nele quando ninguém mais o fez. Essa devoção se manifestou em inúmeras ocasiões, desde a proteção de segredos vitais até o enfrentamento de perigos imensos em nome de Dumbledore e de Harry. Sua presença em Hogwarts era, portanto, multifacetada e indispensável. Ele era o elo entre o mundo bruxo e o reino das criaturas mágicas mal compreendidas, um mentor que ensinava a compaixão e a empatia. Mais do que isso, ele era o coração pulsante da escola, a manifestação física da crença de Dumbledore na redenção, na bondade e na importância de se ver a alma por trás da fachada. A cada passo, Hagrid provava o acerto da fé depositada em si, exercendo seu papel com uma dedicação que solidificava a base moral e o espírito acolhedor de Hogwarts. Entre as muitas virtudes de Rubel Hagrid, nenhuma é tão definidora quanto a sua paixão pelas criaturas mágicas.
Para ele, o mundo animal do universo bruxo não se resumia a categorias de perigo, mas sim a uma complexa tapeçaria de seres que, na maioria das vezes, eram simplesmente mal compreendidos. Essa filosofia guiava cada um dos seus atos e crenças, servindo como uma janela para a sua própria alma, também incompreendida e julgada por muitos. Sua afeição por esses seres, que a maioria temia ou repudiava, era o reflexo de sua própria natureza. Por ser um meio gigante em um mundo que o via com desconfiança, Hagrid enxergava em cada criatura um potencial de bondade e lealdade que poucos se dignavam a procurar. Para ele, a ferocidade de um animal era apenas um instinto de autoproteção, não um sinal de maldade inata. Ele dedicava seu tempo e sua vida a estudar, proteger e amar esses seres, desafiando a lógica e as regras do mundo bruxo em nome de uma compaixão profunda. A sua casa, uma cabana modesta nos arredores de Hogwarts, era um santuário para as criaturas que ele resgatava e cuidava. Ali, ele provou que o medo é um sentimento construído pela ignorância e que a verdadeira bravura está em se aproximar do desconhecido com um coração aberto. A sua paixão era um ato de rebelião silenciosa contra o preconceito, um lembrete constante de que a beleza e a bondade podem ser encontradas nas formas mais inesperadas. A forma como Hagrid tratava as criaturas é a prova de que ele era o verdadeiro guardião de Hogwarts, não apenas de seus terrenos, mas de seus valores. Ele ensinou a Harry e a seus amigos a importância da empatia e da compaixão, e que a grandeza de um ser não é definida por sua aparência, mas pela sua essência. A sua paixão por essas criaturas mal compreendidas é o reflexo de uma alma bondosa, de um coração que se recusou a julgar. E é por isso que Hagrid continua sendo um dos personagens mais amados e importantes da saga. Este afeto desmedido, contudo, trazia consigo um desafio aberto às regras e convenções estabelecidas. Seu mais notório ato de desobediência talvez tenha sido o cuidado secreto de Norberto, o filhote de dragão norueguês. Chocar um ovo de dragão em um chalé de madeira, à beira da Floresta Proibida, era uma imprudência colossal, uma afronta direta às leis mais básicas do Ministério da Magia. Hagrid, porém, via além da ameaça latente do animal. Enxergava a fragilidade de um recém-nascido, a pureza inocente de uma criatura que, para ele, merecia ser amada e protegida. A cada respiração flamejante de Norberto, a cada arranhão em suas próprias mãos gigantescas, Hagrid se apegava mais, ignorando o perigo e as punições iminentes. Ele sacrificou seu sono, sua paz, e arriscou sua posição em Hogwarts, tudo em nome de um elo forjado na teimosia e no mais puro carinho. A dor de ter que se despedir do pequeno dragão, enviando-o para uma colônia na Romênia, foi um golpe devastador em sua alma bondosa, um testemunho do profundo investimento emocional que fazia em suas mal compreendidas criaturas. Sua desafiadora crença na bondade inerente se manifestou novamente com Bicuço, o majestoso hipógrifo que introduziu aos seus alunos na aula de trato das criaturas mágicas. Bicuço, com sua dignidade e beleza feroz, encarnava a essência da mal compreendida para Hagrid. A lição era clara. A reverência e o respeito eram a chave para a coexistência. Contudo, a imprudência de um jovem comensal da morte em potencial, Draco Malfoy, transformou uma demonstração de respeito em um pretexto para o drama e a condenação. O incidente, onde Malfoy foi arranhado após desrespeitar o animal, desencadeou uma série de eventos que levaram Bicuço a ser sentenciado à morte. O desespero de Hagrid era palpável, a injustiça gritante. Ele havia apostado tudo na capacidade de seus alunos de se conectarem com a magia da natureza, e falhara. A condenação de Bicuço era, para ele, a condenação de sua própria filosofia. A subsequente fuga do hipógrifo, orquestrada por seus leais amigos, foi um alívio, um pequeno triunfo da compaixão sobre a crueldade, mas a cicatriz daquele julgamento, um reflexo do preconceito, permaneceu em seu coração. Em cada criatura que protegia, em cada regra que desafiava por elas, Hagrid revelava a essência de sua própria alma. Um santuário de bondade em um mundo muitas vezes cego para a beleza do que é diferente.
Nenhum laço personifica melhor essa visão do que sua amizade com Aragog, a acromântula gigante que ele, secretamente, criou nas profundezas da Floresta Proibida. Aragog foi, em tempos passados, a vítima de uma injustiça brutal, acusado de ser o monstro da Câmara Secreta por um jovem Tom Riddle. Hagrid, mesmo sendo expulso de Hogwarts e perdendo o direito de usar sua varinha, jamais vacilou em sua crença na inocência da criatura. Ele manteve Aragog escondido, alimentando-o, visitando-o e defendendo-o de um mundo que o via como uma ameaça mortal. Era um relacionamento construído sobre a lealdade mais rara, uma prova de que o amor e a compreensão podiam florescer nos lugares mais sombrios e inesperados. Enquanto outros viam o horror em 8 olhos cintilantes e pinças venenosas, Hagrid enxergava uma vida, um ser que merecia cuidado e proteção, um amigo silencioso que guardava os segredos de seu passado. Posteriormente, sua compaixão se estenderia a um laço de sangue ainda mais desafiador, o de seu meio-irmão Grope. Os gigantes eram uma raça temida, reclusa e muitas vezes violenta, e a ideia de se associar a um deles era vista com aversão pela maioria. Contudo, Hagrid, movido por um profundo senso de família e de dever, empreendeu uma perigosa jornada para encontrá-lo. Ao trazê-lo para as florestas de Hogwarts, longe dos olhos julgadores e preconceituosos, Hagrid enfrentou a hercúlea tarefa de tentar civilizar e educar seu gigantesco irmão, que falava uma língua rudimentar e possuía uma força incontrolável. Era um ato de proteção incondicional, um esforço para oferecer a Grope uma vida menos selvagem, um lugar onde ele não fosse caçado ou temido, mas compreendido, a maneira única e amorosa de Hagrid. Essas amizades, construídas em meio ao perigo e ao escrutínio, são o testemunho mais eloquente da alma grandiosa de Rubio Hagrid, um bruxo que ousou amar o que os outros rejeitavam, provando que a verdadeira afeição não conhece limites de espécie ou tamanho. Hagrid tornou-se um defensor ardoroso de Dumbledore e, por extensão, um mentor e amigo leal a Harry Potter. Sua devoção era tamanha que ele não hesitou em se colocar em risco, repetidas vezes, para proteger aqueles a quem amava e nos quais acreditava. Em tempos de perigo, quando a escuridão voltava a espreitar os corredores de Hogwarts e os segredos do passado ameaçavam se repetir, a lealdade de Hagrid foi posta à prova de formas brutais. Sua lealdade inabalável a Dumbledore e sua incansável defesa de Harry Potter o transformaram em um alvo conveniente para aqueles que buscavam minar a esperança e semear o medo. A prisão em Azkaban, a fortaleza gélida dos Dementadores, foi um testemunho direto da intensidade de sua dedicação. Ser arrancado de seu lar e lançado nas profundezas de Azkaban, submetido à presença sugadora de alma dos guardiões da prisão, era uma punição aterradora, um golpe que poucos suportariam sem quebrar. No entanto, mesmo em meio à desesperança e ao frio implacável daquela prisão, o espírito de Hagrid, alimentado por sua lealdade inabalável, jamais se quebrou. Essa provação, embora excruciante, apenas reafirmou a força de seu caráter, solidificando sua posição como um guardião fiel. Sua bravura e compromisso eram tão monumentais quanto sua própria forma física, mesmo diante das adversidades mais desoladoras e da ameaça de uma liberdade perdida. Sua fuga subsequente para as montanhas, após um período de aprisionamento, apenas sublinha a resiliência indomável que essa lealdade incutiu nele, um coração puro que jamais cederia. Nos anais da história bruxa, poucos atos de lealdade ressoam com a mesma intensidade e dor que a cena final do fiel guardião das chaves e dos terrenos de Hogwarts, Rubio Hagrid. Na sombria floresta proibida, sob o olhar cruel de Voldemort, ele emergiu da escuridão, não com uma arma em punho, mas com o corpo inerte de Harry Potter em seus braços poderosos. Esta imagem icônica, um gigante de coração bondoso carregando o que parecia ser a esperança perdida, transcende a simples narrativa. É um testemunho pungente da amizade mais pura e incondicional que se pode testemunhar. Desde o primeiro alvorecer mágico na vida de Harry, foi Hagrid quem se apresentou como o farol da verdade, o mensageiro do destino. Com sua estatura imponente, barba emaranhada
e voz que poderia rivalizar com um trovão distante, Hagrid desvendou a Harry sua verdadeira herança, arrancando-o da existência miserável com os Dursley. Aquela primeira interação forjou um laço indissolúvel, uma base para uma amizade que seria um alicerce inabalável ao longo de todas as adversidades. Ele não era apenas um amigo, mas um protetor, uma rocha em quem Harry podia confiar cegamente, um confidente cuja lealdade jamais vacilou. A trajetória de Hagrid, no entanto, não foi isenta de sofrimento. Vítima de preconceito por sua herança de meio gigante, ele foi expulso de Hogwarts injustamente, acusado por Tom Riddle de um crime que não cometeu. Privado de sua varinha, coube à sabedoria de Dumbledore reconhecer a bondade inerente de Hagrid, permitindo-lhe permanecer sem Hogwarts como guardião. Esta segunda chance não apenas resgatou sua dignidade, mas solidificou sua devoção inquestionável a Dumbledore e, por extensão, a tudo o que Hogwarts representava. Ele se tornou, de fato, um mentor informal para Harry e seus amigos, guiando-os com uma gentileza por vezes brusca, mas sempre sincera. Sua paixão por criaturas mágicas, frequentemente mal compreendidas, era outra manifestação de seu coração imenso. Para Hagrid, não havia mal inato, apenas a necessidade de entender e proteger. Ele desafiou as convenções ao chocar um dragão norueguês, Norberto, e ao introduzir o hipógrifo bicuço à sua classe, vendo neles a beleza onde outros enxergavam apenas perigo. Sua amizade com a gigantesca aranha Aragog e seu cuidado com seu meio-irmão Grope revelam uma alma que abraçava o incomum, o diferente, o marginalizado. A lealdade de Hagrid não conheceu limites, colocando-o em perigo repetidamente. Sua defesa inabalável de Dumbledore e de Harry o levou à prisão em 1920, Azkaban e a fugas dramáticas, mas sua fé jamais se quebrou. E assim, no clímax da Guerra Bruxa, ao carregar o corpo de Harry, ele não carregava apenas um fardo físico, ele carregava o peso de todas as esperanças, de toda a amizade e de todo o amor que dedicou. Era o ato supremo de um guardião. Hagrid, mais do que o guardião das chaves e dos terrenos, foi o guardião do coração de Harry e um baluarte de bondade no mundo bruxo. Cedrico Diggory. Cedrico Diggory, o nome que ecoa com a dignidade da casa Lufa-Lufa, não se destacava por uma aura de grandiosidade ou arrogância, mas por uma integridade silenciosa e inabalável que inspirava a todos. Longe das artimanhas ou da sede de poder que por vezes maculava as ambições do mundo bruxo, Cedrico personificava a essência mais pura da lealdade e da justiça. Ele era a manifestação viva dos valores da sua casa, um espírito trabalhador, cuja honestidade resplandecia em cada gesto, e uma lealdade que se estendia a amigos, colegas e, acima de tudo, aos princípios que regiam sua existência. Sua presença em Hogwarts era a de um estudante exemplar, um líder nato que jamais precisou elevar a voz para ser ouvido. Cedrico exercia suas responsabilidades com uma seriedade e um propósito admiráveis. Como capitão do time de quadribol da Lufa-Lufa, ele não era apenas um apanhador talentoso, um adversário formidável em campo. Era, acima de tudo, um mentor e um motivador para seus companheiros de D&D equipe. Sua liderança ia além das táticas de jogo, focando na união, no respeito mútuo e na celebração do esforço coletivo. Ele compreendia que a verdadeira força de um time residia na confiança e no apoio recíproco, e era por essa visão que conquistava a devoção de seus jogadores. Além dos campos de quadribol, Cedrico ascendeu à posição de monitor-chefe, um papel que exigia não apenas excelência acadêmica, mas também uma bússola moral inerrante. Na complexa tapeçaria social de Hogwarts, ele era um ponto de referência, um porto seguro para os mais jovens e um exemplo para seus pares. Sua autoridade não derivava do medo, mas do respeito genuíno que sua conduta irrepreensível inspirava. Ele mediava conflitos com sabedoria, oferecia conselhos com humildade e sempre buscou a verdade, mesmo quando ela era inconveniente. Sua integridade era sua armadura e sua compaixão, sua arma mais poderosa. A admiração por Cedrico não se limitava aos lufanos. Ele era respeitado por todas as casas, um testamento de seu caráter excepcional.
Em um universo onde o talento muitas vezes se confundia com a vaidade, Cedrico se mantinha firmemente ancorado na modéstia, valorizando o mérito e a dignidade acima de qualquer glória pessoal. Sua luz não ofuscava, mas iluminava o caminho para os outros, mostrando que a verdadeira grandeza reside na bondade, na honra e na capacidade de inspirar sem o peso da presunção. Ele era a prova de que um coração puro e uma mente justa eram qualidades tão valiosas quanto qualquer dom mágico, talvez até mais. Quando o Cálice de Fogo cuspiu seu nome, anunciando Cedrico Diggory como o campeão de Hogwarts para o lendário torneio Tribruxo, a escola explodiu em uma onda de entusiasmo e aprovação. Não houve surpresa ou contestação, apenas a confirmação de que o destino havia escolhido um digno representante. Era uma entrada triunfante, não apenas pela magnitude do evento, mas pela unanimidade do reconhecimento de sua excelência. Ele não era uma escolha controversa, nem um azarão inesperado. Cedrico era o campeão que todos esperavam e que a maioria desejava. Seu semblante, embora sério com o peso da responsabilidade, não traía hesitação, mas uma determinação silenciosa. A multidão em festa celebrou não apenas a perspectiva de vitória, mas a certeza de que seu campeão conduziria a honra de Hogwarts com a máxima decência e bravura. Aquele momento marcou o início de uma jornada que testaria os limites de sua coragem, mas que ele iniciou com a certeza de um propósito. E Cedrico não tardou a justificar a confiança depositada em si. Na primeira e temível tarefa, confrontado com a fúria ancestral de um dragão, sua astúcia e discernimento brilharam. Em um gesto de fair play que transcendeu a competição, ele ofereceu conselho inestimável a um adversário. Um ato de camaradagem que ressoou profundamente, definindo não apenas sua moral, mas também sua singularidade no torneio. Sua inteligência e intuição se manifestaram novamente ao decifrar de forma pioneira o enigmático segredo do ovo de ouro. Cada passo, cada desafio superado, não era meramente uma etapa rumo à vitória, mas uma demonstração inequívoca de sua dignidade e competência como campeão. Ele navegou pelas provas com uma mistura de coragem calculada e uma ética impecável, solidificando a percepção de que sua ascensão ao status de campeão de Hogwarts não foi um golpe de sorte, mas o reconhecimento merecido de um espírito nobre e de habilidades formidáveis. Foi nesse cenário de intensa competição que a primeira tarefa se revelou em toda a sua brutalidade. A confrontação direta com dragões, guardiões selvagens e ancestrais de tesouros míticos. Uma prova projetada para separar os fortes dos fracos, sem qualquer margem para a compaixão ou a partilha de informações. No entanto, em um ato que viria a definir não apenas sua própria jornada, mas também a nascente e improvável amizade com Harry Potter, Cedrico Diggory optou por trilhar um caminho distinto, um caminho que desafiava as convenções frias do torneio. Observando as preparações e sentindo o peso da injustiça que recaía sobre Harry, um campeão forçado e ainda por cima menor de idade, Cedrico tomou uma decisão que ressoaria com a verdadeira essência da bravura. Em vez de guardar para si a descoberta crucial sobre a natureza da tarefa, ele deliberadamente buscou Harry. Não com uma intenção de vantagem, mas com a honestidade de um verdadeiro desportista. Ele revelou a Harry o desafio imposto, a necessidade de passar por um dragão para recuperar um ovo dourado. E mais, ofereceu-lhe um conselho prático e vital, o uso do feitiço conjurativo, uma sugestão que poderia muito bem significar a diferença entre o sucesso e o fracasso, entre a vida e a morte. Este gesto não era meramente uma troca de informações. Era uma demonstração palpável de fair play, um desafio silencioso à doutrina de cada um por si, que permeava o torneio. Cedrico, em seu âmago, compreendia que a verdadeira vitória não se mede apenas pela conquista de um prêmio, mas pela integridade mantida ao longo do caminho. Ao oferecer essa ajuda inestimável, ele não apenas auxiliou um colega campeão, mas plantou as sementes de uma confiança mútua, uma rara camaradagem que transcenderia a rivalidade do torneio. Sua ação na primeira tarefa, em meio ao rugido dos dragões e à tensão palpável, estabeleceu um precedente. Mostrou que, mesmo sob a pressão esmagadora de uma competição brutal,
A nobreza de espírito e a humanidade poderiam prevalecer, forjando uma conexão que se mostraria crucial nos tempos sombrios que se aproximavam. No cenário épico do torneio tribruxo, entre o fervor da competição e a pressão de representar sua escola, Cedrico Diggory emergiu não apenas como um competidor, mas como um modelo de dignidade e honra. Sua performance nas tarefas do torneio foi um testemunho de suas habilidades e de seu caráter exemplar. Ele não se baseou em trapaças ou em atalhos, mas em puro mérito e trabalho, duro refletindo a essência de sua casa, a Lufa-Lufa. Na primeira tarefa, diante de um dragão, Cedrico demonstrou uma engenhosidade notável. Ele não optou pelo caminho mais óbvio da força bruta, mas usou sua inteligência e astúcia, transformando uma rocha em um cão para distrair a besta e recuperar o ovo de ouro. Sua abordagem foi calculada e eficaz, um exemplo de como a mente pode ser mais poderosa que a magia bruta. Seu desempenho o colocou em uma posição de destaque, digna de seu título de campeão de Hogwarts. A segunda tarefa, no fundo do lago, foi onde sua dignidade brilhou com ainda mais força. Ao decifrar a pista do ovo de ouro e se aventurar nas profundezas, ele não hesitou em colocar a segurança dos reféns acima de sua própria vitória. Ele garantiu que todos estivessem a salvo, mesmo que isso custasse a ele um tempo precioso. Sua prioridade era o bem-estar de todos, uma prova de sua moralidade inabalável. Ao longo do torneio, Cedrico provou que o verdadeiro sucesso não reside em ser o primeiro ou o mais poderoso, mas em ser o mais digno. Ele competiu com integridade, tratou seus oponentes com respeito e conquistou a admiração não apenas de sua escola, mas de todo o mundo bruxo. Sua jornada no torneio foi uma prova viva de que a honra, a coragem e a dignidade são as maiores vitórias que um campeão pode alcançar. Adentremos então nos domínios do labirinto a terceira e derradeira prova do torneio tribruxo, um palco de névoa e escuridão, onde a astúcia e a coragem seriam postas à prova. Cedrico Diggory, o campeão de Hogwarts, moveu-se com a determinação que sempre o caracterizou. Mas o labirinto não era apenas um teste de habilidade mágica, era um teste de caráter, um desafio à própria alma em busca da glória. Em meio aos caminhos traiçoeiros e às ilusões enigmáticas, o destino o uniu a Harry Potter. Rivais, sim, pela taça, mas unidos por uma ética que transcendia a competição. A aliança que forjou-se ali, nas entranhas verdes e imponentes do labirinto, não foi um pacto forçado, mas uma comunhão natural entre dois espíritos honrados. Enfrentaram juntos as criaturas mágicas, desvendaram as armadilhas, e cada obstáculo superado consolidava uma camaradagem inesperada, mas profundamente significativa. Cedrico, com sua experiência e sua natureza justa, colaborava abertamente com Harry, oferecendo auxílio e recebendo-o em troca, em momentos de perigo que exigiriam a mais alta lealdade. O labirinto, desenhado para isolar e testar individualmente, tornou-se para eles um campo onde a força da união prevalecia sobre a ambição solitária. Não havia espaço para a mesquinharia ou a desonestidade, apenas a busca por uma saída, por uma conclusão honrosa para o desafio. Finalmente, após um percurso exaustivo e repleto de provações, a taça do torneio tribruxo revelou-se à frente, brilhando em sua promessa de vitória. Era o ápice da jornada, o troféu pelo qual cada campeão lutara. Cedrico Diggory, tendo chegado à frente de Harry, poderia ter reivindicado a glória para si, em um ato compreensível de autoafirmação. Contudo, em um gesto que ecoa a verdadeira essência de sua casa, a Lufa-Lufa, e o pináculo de sua retidão, ele hesitou. Os perigos compartilhados, a ajuda mútua, a dignidade com que ambos haviam se conduzido através da provação mais recente, tudo isso pesou na balança. A vitória para Cedrico não poderia ser manchada pela falta de reconhecimento ao companheiro de infortúnio e mérito. Assim, com uma voz clara e a convicção de um coração puro, Cedrico tomou a decisão que selaria sua reputação de campeão justo. Ele propôs a Harry que tocassem a taça juntos, compartilhando a vitória por igual. Não era apenas um gesto de cortesia, mas um profundo reconhecimento da coragem e da parceria que os havia levado até aquele ponto. Foi um momento de desprendimento e grandeza,
onde o ego individual foi eclipsado pelo respeito mútuo. A taça, símbolo de triunfo, se tornou naquele instante também um emblema da mais elevada integridade e da genuína camaradagem, um lembrete de que a glória compartilhada ressoa com uma magnificência singular. A taça, um objeto de triunfo tão arduamente conquistado, revelou-se um disfarce, um véu ilusório para o que estava por vir. No instante em que Cedrico e Harry tocaram sua superfície, esperando o doce abraço da vitória, foram arrancados de seu destino glorioso e lançados em um abismo de escuridão. Não mais o vibrante labirinto, mas um cemitério sombrio e esquecido em Little Hangleton, o berço profano de uma das maiores ameaças que o mundo bruxo já conheceu. O ar, antes carregado de expectativa e competição amigável, agora pesava com uma premonição gélida, um silêncio tumular que anunciava o horror. Ali, naquele solo sagrado profanado, a verdade brutal se desvelou. Diante dos jovens campeões, emergiu a figura rastejante de Pedro Pettigrew, um traidor, cujas mãos haviam sido manchadas pelo sangue de inocentes. E ao seu lado, um caldeirão borbulhante, uma cena de um ritual macabro prestes a se concretizar. Cedrico, ainda desorientado, ainda com a euforia da vitória ecoando em seus ouvidos, mal teve tempo de compreender o terror que o envolvia. Um lampejo verde, vívido e malévolo, rasgou a noite, um eco fatal da maldição da morte, Avada Kedavra, proferida com um comando gélido do recém-nascido, ou melhor, renascido, Lord Voldemort. O corpo de Cedrico Diggory, o campeão de Hogwarts, o epítome da justiça e da honra da Lufa-Lufa, caiu no chão com um baque seco e irremediável. Sua vida, tão promissora e cheia de luz, foi extinguida em um piscar de olhos, um assassinato brutal e desnecessário que chocou a alma. Aquela morte não foi apenas o fim trágico de um jovem bruxo, foi o fim de uma era. A inocência do mundo bruxo, há muito tempo embalada na ilusão de que a escuridão havia sido permanentemente banida, foi estraçalhada naquele cemitério. Para Harry Potter, testemunhar aquele ato hediondo foi uma cicatriz que nunca se curaria, um peso insuportável de culpa e terror. O sorriso amigável de Cedrico, sua lealdade inabalável, tudo varrido por um feitiço. A morte de Diggory serviu como um grito de guerra silencioso, uma prova inegável e brutal do retorno de Voldemort. Não havia mais espaço para negação, para sussurros de loucura ou teoria da conspiração. A escuridão, que havia se escondido nas sombras por 13 longos anos, estava de volta, mais potente e mais impiedosa do que nunca. O mundo, de repente, não era mais seguro. A tragédia de Little Hangleton foi a faísca que incendiou a guerra, forçando todos a confrontar a realidade do mal e a reconhecer que a paz, tão arduamente conquistada no passado, havia sido irremediavelmente quebrada. A lembrança de Cedrico, para sempre jovem e puro, tornou-se o símbolo doloroso da pureza perdida, um lembrete constante do que se estava lutando para proteger. Essa morte não foi apenas o fim trágico de um promissor bruxo, foi a ruptura violenta de uma era. A inocência, que por anos velara o mundo mágico sob uma fina camada de segurança, foi irremediavelmente perdida naquele instante. A morte de Cedrico Diggory transcendeu a perda individual, transformando-se num símbolo inequívoco. Ele se tornou o mártir de um tempo que se esvaía, o último sopro de esperança, antes que as trevas se adensassem novamente. Sua queda confirmou, de maneira brutal e inquestionável, que Lord Voldemort havia retornado. O medo, que outrora era apenas um sussurro distante, agora ecoava como um grito, ensurdecedor, provando que a escuridão não era mais uma ameaça do passado, mas uma realidade presente, inegável e implacável. Para Harry Potter, a visão de Cedrico tombando, sem vida, foi uma cicatriz que se somou às muitas que já carregava, uma ferida aberta que o assombraria. A tragédia galvanizou a Ordem da Fênix, despertando-a de um sono forçado pela descrença. A morte de Cedrico Diggory foi a centelha, a faísca sombria que incendiou o confronto inevitável. Ela lembrou a todos de forma pungente que o mal era tangível, que a paz arduamente conquistada havia de fato chegado ao seu amargo fim, inaugurando uma nova e terrível era de guerra. E assim,
Diante dos olhos da história, contemplamos o vasto e complexo tapete do mundo bruxo, tecido não apenas pelos fios brilhantes dos célebres eleitos, mas pelos matizes profundos de almas improváveis. Neville Longbottom, a personificação da coragem forjada na adversidade, emergiu da sombra da incerteza para desafiar o próprio Lorde das Trevas, brandindo a espada de Grifinória contra a escuridão derradeira. Sua jornada, do medo paralisante à decisão inabalável de defender o que é certo, ressoa como um hino à resiliência do espírito humano, um lembrete vívido de que a bravura verdadeira não reside na ausência do temor, mas na ação apesar dele. Ao seu lado, Luna Lovegood, a excêntrica e visionária, legou ao mundo bruxo a inestimável virtude da autenticidade. Em um universo que frequentemente pressiona a conformidade, Luna se manteve fiel à sua singularidade, demonstrando que a força reside na capacidade de ver além do óbvio, de crer no incomum e de oferecer lealdade inabalável sem exigir nada em troca. Sua perspectiva otimista, mesmo diante do cativeiro e da adversidade, iluminou os caminhos mais sombrios, provando que a verdadeira sabedoria pode surgir das mentes mais desassociadas. Rubio Hagrid, o gigante de coração bondoso, ergueu-se como o baluarte da lealdade e da compaixão. Sua amizade incondicional com Harry Potter, seu amor pelas criaturas mal compreendidas e sua devoção a Dumbledore e Hogwarts pintaram um quadro de dedicação altruísta. Hagrid nos mostrou que a força reside não apenas no poder mágico, mas na capacidade de nutrir, proteger e perdoar, de ver a beleza onde outros veem o perigo e de permanecer firme como um rochedo contra as marés da injustiça. E, finalmente, Cedrico Diggory, o campeão justo e íntegro, cujo sacrifício trágico se tornou o sombrio prenúncio da escuridão que se avizinhava. Sua honra, seu fair play e sua decisão de compartilhar a vitória com Harry antes de sua vida ser brutalmente ceifada, imortalizaram-no como um símbolo da inocência perdida, mas também da dignidade que persiste mesmo diante da maior das atrocidades. Cedrico nos lembrou que a virtude não é uma armadura impenetrável, mas um farol que, mesmo ao se apagar, ilumina o caminho para a resistência. Estes não foram os heróis que a profecia diretamente nomeou, mas foram aqueles que, com sua coragem silenciosa, sua lealdade inabalável e sua autenticidade intransigente, redefiniram o que significa ser um salvador. Eles nos ensinam que o heroísmo não é um destino reservado a poucos escolhidos, mas uma escolha diária, disponível a todos que ousam ser gentis em um mundo cruel, leais em um tempo de traição e autênticos em um mar de aparências. O legado deles é um espelho para a humanidade. A luz da esperança reside na capacidade de cada indivíduo de se levantar, de lutar pelo que é, certo e de, através de seus atos, inspirar o mundo a ser mais justo, mais corajoso e, acima de tudo, mais humano.